Bom dia, segunda série. Vamos para a nossa aula de hoje. Essa é a primeira aula de física da semana, né? Temos 4 aulas e essa aula da segunda-feira é a primeira. Então, hoje a gente vai iniciar o conteúdo novo da apostila, que fala sobre trabalho de um gás, né? Nós vimos lá, iniciamos a unidade que fala sobre transformações gasosas e vimos lá que é possível a gente variar pressão, volume e temperatura de um gás, tá? Agora, a gente vai ver quando que é a realização de trabalho. Então, assim, quando um gás recebe calor ou cede calor, né, energia na forma de calor, pode acontecer duas coisas com ele. Ele pode variar a sua temperatura ou ele pode variar o seu volume, quando ele recebe ou perde calor. Ou as duas coisas juntas, temperatura e volume, tá? Mas o trabalho é a parte que está relacionada com variação de volume. Só existe realização de trabalho numa transformação gasosa se tiver variação de volume. Então, o gás tem que expandir, aumentando o seu volume, ou comprimir, diminuindo o seu volume. Tá? Se não tiver variação de volume, não tem realização de trabalho. A gente estudou lá na primeira série que para haver realização de trabalho, uma força tem que causar um deslocamento. Tem que ter ação de uma força, né, que é a força que realiza o trabalho, e tem que ocorrer deslocamento. Então, aqui como a gente está estudando gases que estão encerrados dentro de recipientes fechados, normalmente através de um êmbolo aqui, vai ter uma força aqui que vai agir, comprimindo esse êmbolo para baixo, fazendo diminuir o volume do gás, ou empurrando esse êmbolo para cima, fazendo aumentar o volume do gás. Então, ó, tem ação de uma força e tem deslocamento do êmbolo. Aí vai haver realização do trabalho, tá? Então, ó, a termodinâmica estuda as relações entre energia térmica, que é calor, trocada, e energia mecânica, trabalho, realizada numa transformação de um sistema e o resto do universo, que denominamos meio externo. Então, o trabalho só vai ser realizado quando tiver variação de volume, tá? Aqui, ó, a situação 1 estava aqui, o gás recebeu uma força externa do meio, então ele recebeu o trabalho e o volume dele diminuiu, tá? E aqui, ó, ele exerceu uma força sobre o meio externo, então ele realizou o trabalho sobre o meio externo, o volume dele expandiu. Então, o trabalho só existe quando tem variação de volume do gás, tá? Aí agora, então, né, o que eu acabei de falar, ó, se o volume do gás aumentar, a gente diz que o gás realizou o trabalho, e o trabalho vai ter um valor positivo, tá? Trabalho realizado é positivo. E se o gás diminuir de volume, que ele for comprimido, é porque o gás recebeu o trabalho do meio externo. Aí o trabalho vai ser negativo, tá? O valor dele vai ser negativo, a parte da gente quantificar a parte numérica. Aí aqui como que a gente calcula, né, o trabalho? Então existem duas maneiras de calcular a realização do trabalho de um gás. Quando a pressão é constante, né, nas transformações isobáricas, que a pressão não muda, a gente vai calcular através dessa fórmula aqui, ó. Então, essa letrinha grega aqui, tal, não sei se vocês lembram da primeira série, que a gente já estudou o trabalho, né? Só que não era nas transformações gasosas, era na mecânica, né? Na parte de realização de deslocamento de objetos que recebiam força. Então, aqui, ó, a letrinha tal, representa o trabalho. Também pode acontecer de aparecer a letra W, tá? Para representar trabalho, mas a nossa apostila trabalha com a letra tal. Então, trabalho é igual pressão vezes variação de volume. Então, essa fórmula eu só posso utilizar para situações em que a pressão seja constante. Que daí eu posso substituir o valor da pressão aqui, tá? E daí a variação de volume, né? Se estiver sendo uma expansão, vocês vão ver quanto que o volume aumentou e vão colocar aqui. E se tiver uma compressão, vocês vão ver quanto que o volume diminuiu e vão colocar o valor aqui e multiplicar, tá? Trabalho é energia, então vocês vão descobrir sempre a resposta em Joule. Tá? A unidade do sistema internacional vai ser Joule. Pode acontecer de aparecer caloria também, mas sistema internacional é Joule. Tá? Então, essa aqui é a fórmula para cálculo de trabalho para transformações onde a pressão é constante. Mas existem situações que a pressão não é constante, né? A pressão varia. Aí, como que vocês vão calcular o trabalho nesse caso? Aí, para qualquer transformação gasosa que a pressão não seja constante, vai ser representada através de gráficos. Tá? Então, quando vocês tiverem um gráfico de pressão por volume, para descobrir o trabalho é só vocês fazerem a área do gráfico, tá?
Então aqui eu pus um exemplo, ó, uma transformação aqui, tinha um certo gás a uma pressão P aqui, com volume 1, e daí ele evoluiu para uma situação 2 de volume 2 aqui, ó. É só fazer a área desse retângulo aqui, vocês vão conseguir descobrir qual que é o valor do trabalho, tá? Então o trabalho pode ser igual à área do gráfico de pressão por volume, ou então pela fórmula pressão vezes ΔV, tá? Aqui eu pus um outro gráfico, ó, que o gás está indo de uma situação A para uma situação B. E ele pode ir de 3 maneiras diferentes, ó, são 3 transformações diferentes. Pode ser aqui através da transformação 1, a transformação 2 ou a transformação 3, tá? Mas só para vocês verem que o trabalho realizado nesses 3 casos é diferente. Olha, aqui a transformação 1, ela era aqui, uma isobárica e depois uma isovolumétrica. Vocês vão fazer aqui a área do gráfico, que no caso é um retângulo, base vezes altura, tá? Se fosse direto aqui a transformação 2, ó, ele formou um trapézio aqui embaixo, tá vendo? Então, vocês iam fazer base maior mais base menor vezes altura divididos por 2, que é a fórmula dos trapézios. Ou vocês poderiam dividir a figura aqui, fazer triângulo mais retângulo, se não lembrarem a fórmula do trapézio, tá? Pode ser também. Se for a transformação 3, ó, que ele desce aqui uma isovolumétrica, depois uma isobárica, forma esse retângulo aqui embaixo. Vocês calculariam a área desse retângulo fazendo base vezes altura, tá? Então, sempre vocês vão fazer a área do gráfico para descobrir o valor do trabalho, tá bom? E é isso. Hoje a gente não vai ter tarefa, tá? Eu quero só que vocês façam anotações no caderno de vocês sobre essa aula aqui. E na quarta-feira, que nós temos 2 aulas, aí a gente vai fazer uma aula pelo Google Meet com resolução de exercícios, tá bom? Então, boas aulas, né? Que vocês têm outras aulas ainda. E boa semana para vocês.